E aí, galera do YouTube, tudo bem? Como vocês estão? Atendendo aí a pedidos, né? Um seguidor mandou até uma mensagem, pediu para me falar sobre ideia de função, como é que eu acho a lei geral de formação de uma função. Então, vou dar algumas ideias aqui, né? Vou dar alguns caminhos para vocês chegarem lá. Espero que ele esteja vendo e que goste. Então, primeiro vamos falar o que é a ideia de função, né? A ideia de função se baseia nesse exemplo aqui que eu estou pondo aqui para vocês. Por exemplo, um professor cobra R$ 1 por minuto de aula que ele dá. Então, se o valor, a gente pode montar uma tabela, né, entre valor recebido e o minuto trabalhado. O valor recebido é R$ 1 se ele der 1 minuto. R$ 2 se ele der 2, vamos pulando um pouquinho. R$ 5 se ele der 5 minutos de aula. R$ 30 se ele der 30 minutos de aula. R$ 60 se ele der 60 minutos de aula. Então observe aqui o seguinte. Então o valor recebido, o valor que ele recebe é em função do tempo que ele trabalha. Então a gente pode criar aí uma função. Por quê? Um é em função do outro. Função é isso, quando você tem uma variável que está em função da outra. Uma variável vai ser a dependente, que ela vai depender de alguma coisa, e a outra é independente. O valor é a variável dependente, ó, V. Por quê? O valor recebido, que eu pus de verde, vai depender do tempo que ele trabalha. Então, o valor recebido vai ser R$ 1 vezes o tempo, o minuto que ele trabalha. Eu chamei M, 1 vezes M. Onde esse M aqui é variável independente, porque ela não depende de nada, e o V, que é o valor recebido, é a variável dependente. Tá? Aqui eu fiz um exercício genérico. A gente chama esse V de outro nome, né? E o M também de outra letra, tá? Mas ele é a variável dependente e a variável independente. Daqui a pouco eu vou continuar com essa explicação de ideia de função e vou introduzir os conceitos matemáticos mesmo. Mas lembre-se, a função é quando você tem uma coisa em função da outra, um serviço em função de outro, uma variável que depende da outra, tá bom? Espera só um pouquinho que eu vou continuar. Vou só apagar o quadro aqui para agora dar o conceito matemático mesmo, tá? Guardei só um pouquinho. E aí, gente, espero que você esteja gostando aí de função. Se gostou, curte, compartilha, comenta, inscreva no canal que sempre tem novidade. Continuar agora com um exemplo, né, de lei de formação de uma função. Por exemplo, esse aqui, o motorista de Uber recebe R$ 2 por quilômetro rodado. Quanto ele receberá numa viagem de 17 quilômetros? Está pedindo bem específico. Esse valor nunca é pago para o motorista de Uber, tá? Não sei se tem motorista aí me vendo. Isso é o que ele sempre pede. Então o que a gente tem que sempre fazer aqui? Achar a variável dependente e independente para poder montar uma função. Aqui é lógico que é para 17 km, mas eu vou montar uma função generalizando, né, para qualquer quilometragem, depois eu faço só os de 17, tá? Qual que é a dependente? A dependente é o valor que ele vai receber. Por que é o valor? Porque, veja bem, no exercício falou que ele recebe um certo valor. Está perguntando quanto que ele receberá em uma viagem de 17 km. Então, o valor. Então, ela vai depender da quilometragem. E a independente, a que não tem correlação, né? Ela independe de qualquer coisa, vai ser a distância. Eu vou chamar D, tá? Só para ficar mais fácil. A distância percorrida. Né? Tem gente que vai pôr aí km, né? D é a distância percorrida. E qual função que a gente pode montar por isso? A função vai ser o valor, vai ser igual a R$ 2 vezes a distância percorrida. Então, qual que é a pergunta? Né? Quanto ele receberá por uma viagem de 17 km? Então, o valor, que é o que ele vai receber, vai ser 2 vezes 17. E 2 vezes 17, então ele vai receber R$ 34 por essa viagem. Mas observe, essa aqui é a lei de formação dessa proposição que eu pus aqui. Por quê? Independente da distância que eu coloque, se eu pôr 1 km, eu vou saber quanto que ele vai receber, 2 km eu vou, 3 km, 20 km, qualquer valor. Então, essa fórmula aqui, né, essa função, ela é chamada a lei de formação dela, é onde eu formo ela. Agora eu vou pôr ela matematicamente, tá? Aí eu vou dar nome ao f de x, a x, que é o que mais utiliza. Mas não está errado você fazer ela com qualquer
letra, tá? Você que coloca. A única coisa que você tem que ter em mente é o que é a variável dependente e a variável independente, tá bom? Aguarde aí que a gente vai continuar para poder fechar, colocar também agora o conceito matemático. Espera só um pouquinho. Gente, se está gostando aí, curte, comente, compartilha, inscreva-se no canal que sempre tem novidades, né? Matérias aí novas. Então agora eu vou continuar com função, a pedido de um aluno, né? De um seguidor aí, né? Notação de função, f de x, né? Agora sim nós vamos passar isso para matemática. Então observe bem esse exemplo. O perímetro de um triângulo, ele é em função da medida do lado x do triângulo. Então para mim passar isso para notação matemática, eu vou fazer uma tabelinha, sempre fica mais fácil. Lógico, eu estou pegando exemplos aqui bem simples, exemplos de funções do primeiro grau, em que é tudo diretamente proporcional, aumenta um lado, o outro lado também aumenta. Existem outros tipos de funções, existem funções do segundo grau, funções quadráticas, né? Funções exponenciais, logarítmicas, que aí depois você vai aprofundando seu conhecimento em função, você vai melhorando isso. Mas normalmente, para a gente explicar, a gente pega essa que é mais simples, tá? Então vamos lá. A medida do lado x e o perímetro. O perímetro, para recordar, é a soma de todos os lados de uma figura geométrica, né? Então, se um lado do triângulo vale 1, o perímetro dele vale 3, pois o triângulo tem 3 lados, são 1 mais 1 mais 1. Se o lado vale 2, ele vale 6, 3, 9, pulando aqui, ó, 10 vale 30, 20 vale 60. Primeira coisa que você tem que saber, a medida do lado eu chamei de x e o perímetro eu chamei de p. Qual que é a independente, qual que é a dependente? O perímetro vai depender da medida do lado, então o x é independente, o p é a dependente. Eu falo isso porque eu acho que talvez fique mais fácil para poder montar a função, né? Então, o que eu vou fazer? Para mim achar o perímetro, o que eu faço aqui? Observe que eu sempre estou multiplicando por 3 o lado. Então, vai ser o perímetro 3 vezes x. Só que esse perímetro, já que é em função do lado x, eu posso escrever ele como f de x, tá? Essa parte aqui. E esse f de x, então aquele perímetro lá, eu posso escrever ele assim, ó, f de x é igual a 3x. Ou a função de x, né, é igual a 3 vezes x. Esse f de x também, matematicamente falando, depois eu vou pôr o conceito certinho, ele também é chamado de y, né? F de x ou y é a mesma coisa. Então aqui nós temos a função de x. Falou que o perímetro é a função da medida do lado x. Então a função de x vale, ou y, né? Vale 3x. Então tá pronto, essa é a função de x. É uma coisa em função da outra, tá? Então essa é a notação. Você pode escrever ela assim, ou você põe a fórmula e depois você vê. Sempre a dependente, né, a variável que depende, se for em função de x, de alguma letra, ela vai virar a função dessa letra que ela depende, que é essa aqui, ó. A dependente vai ser em função da independente. Então, se eu falar, em vez da medida do lado ser x, se eu falasse que a medida do lado seria b, então seria f de b igual a 3b, e assim sucessivamente. Espero que tenha gostado dessa parte de notação. Agora eu vou pôr o conceito matemático mesmo. Só vou escrever, né, que é uma função, conceito matemático, para ele não ficar muito longo o vídeo. Depois eu vou aprofundando mais, caso vocês queiram. Tá? Muito obrigado. Aguarda um tiquinho aí que a gente vai finalizar agora. Então, para finalizar esse conceito, eu vou dar um conceito agora de função matemática, tá? Se você gostou, curte, comente, compartilhe antes de continuar, inscreva-se no meu canal que sempre vai ter novidades aí. Espero que o meu seguidor esteja gostando da aula, né? Tem uma função de A em B. Observe aqui, ó. Uma função de A em B, eu posso apresentá-la também como um conjunto, porque eu vou colocar essas setinhas. Isso depois eu vou falar um pouquinho a mais, é só para a gente fechar mesmo. Uma função de A em B, ela existe se e somente se qualquer elemento de A está associado através de uma função, f, né, a um único elemento de B. Observe que eu tenho um conjunto A e um conjunto B, e cada elemento de A está associado a um único elemento de B. O elemento de B pode faltar, tá? Pode sobrar, desculpa. Então, essa função, a gente define ela assim, ó, função é definida de A em B, tá? Tá vendo? Está associada a uma única setinha. Se você observar, se eu chamar o A de x, né, o b eu posso chamar ele uma função de f de x, porque eu vou levar um elemento de A em B. E qual função que é essa? O que eu faço aqui? Ó? O que está acontecendo para que essa função exista, né?
O que está acontecendo? 1 para chegar em 1, beleza. E o 2 para chegar em 4? E o 3 para chegar em 9? Ué, se você lembrar, parece que está elevando ao quadrado. Então, como é que eu escrevo essa função? Ó, esse aqui está ruim. Vamos usar esse aqui mesmo. É uma função f de x, né? Vai ser igual a x ao quadrado. Essa aqui já é outro tipo de função. Então, essa daí é uma função. Ó. Cada elemento, se eu chamei aqui de x e aqui de f de x, né? Que é onde eu chego lá, onde eu quero chegar. Essa função vai ser esse elemento elevado ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 3, 3 ao quadrado é 9, e aqui pode sobrar. Um elemento não tem importância. Então, esse é o conceito matemático de função, que é esse aqui. Uma função de A e B existe, né, somente se qualquer elemento de A está associado através de uma função f a um único elemento de B. Cabe a gente visualizar e ver qual que é essa função. Pode ter uma soma, pode ter várias circunstâncias, várias coisas que acontecem para me ter essa função. Por isso que existe função do primeiro grau, função quadrática, função exponencial, pode ter uma soma ali. Essa aqui mesmo, ó, x ao quadrado, é do segundo grau, né? O gráfico dela vai ser um pouquinho diferente, mas através de conjuntos dá pra gente perceber isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou ver se eu continuo aí mais alguma coisa de função, né? Traçar gráfico e tudo. E curte, comente, compartilha. Escreva aí de novo se quiser mais alguma coisa, estou aberto. Essa aula mesmo foi uma sugestão de um seguidor, né? E muito obrigado e até a próxima. Tchau, até mais.